Muito bom dia a todos. Vamos agora dar então início à audição da Comissão de Trabalhadores do Instituto Nacional de Emergência Médica. Nós temos connosco o coordenador da Comissão de Trabalhadores do INEM, o Dr. Rui Gonçalves, a médica também pertencente à Comissão de Trabalhadores do INEM, doutora Margarida Carvalho, e também a senhora enfermeira, também da Comissão de Trabalhadores, doutora Carla Cristino. Desejo-vos uma boa audição, sejam muito bem-vindos a esta Comissão de Saúde e eu já fiz aqui um pequeno preâmbulo a funcionar, a explicar como é que decorrerá a audição e, portanto, a Comissão de Trabalhadores do Instituto Nacional de Emergência Médica está nesta Comissão de Saúde a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega e, portanto, sendo o grupo requerente, é o grupo que vai fazer a primeira intervenção e passo desde já a palavra à Sra. Vice-Presidente, à Sra. Deputada Marta Silva. Tem 4 minutos, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Um cumprimento ao Dr. Rui Gonçalves, à Dra. Maria Carvalho e à Dra. Carla Cristino por estarem presentes e gostaria de fazer uma pequena introdução sobre como nós, Grupo Parlamentar do Chega, entendemos que o INEM deve ser. O INEM é o pilar central da emergência médica pré-hospitalar, responsável por milhares de vidas salvas anualmente, contudo, o estado atual do Instituto é inquietante pela incapacidade de resposta adequada e atempada, incapacidade que se tornou bastante perceptível nas últimas semanas. Porém, já em 2023, quase 19 mil utentes em risco iminente de vida não receberam o socorro adequado e estes números são mais do que estatísticas. Representam vidas perdidas, famílias devastadas e um sistema que não tem estado à altura da sua missão. Este cenário, que nos deixa a todos inseguros, é o reflexo de uma sucessão de falhas políticas e de opções de gestão que reiteradamente têm ignorado os alertas dos próprios trabalhadores. E a recente greve às horas extra, liderada pelos técnicos de emergência pré-hospitalar, são um sinal claro de que os profissionais estão no seu limite. Quando os próprios serviços mínimos ficaram comprometidos, facto que pode estar na origem de mais de uma dezena de mortes absolutamente evitáveis, é evidente que não se trata apenas de uma crise de recursos, não só, mas de um problema estrutural grave que é preciso resolver. Aguardamos, expectantes, o resultado dos vários inquéritos que estão em curso, essenciais para apurar responsabilidades, quer sejam elas administrativas ou políticas. Por outro lado, também não podemos ignorar que no seguimento destes episódios, a Ministra da Saúde assumiu diretamente a tutela do INEM e também agora do IGAS, num gesto que parece refletir uma necessidade de um maior controle político sobre este tema. E tenho aqui algumas questões em 3 âmbitos para vos colocar. Relativamente à carência de recursos, como é que avaliam o impacto direto desta falta de recursos humanos e de meios no terreno? Como é que é o dia-a-dia de um profissional do INEM? Qual é que é o caminho que deve ser seguido para a captação de mais médicos, mais enfermeiros e mais técnicos que sirvam efetivamente às necessidades do nosso país? Relativamente às falhas dos serviços mínimos que ocorreram no decorrer da greve dos técnicos, na vossa opinião, essas falhas refletem apenas a falta de pessoal ou também problemas organizacionais graves dentro do INEM? Como é que avaliam a abertura dos recentes inquéritos e que impacto tem sentido na motivação e na confiança dos profissionais no terreno com o decorrer destes inquéritos? Relativamente para finalizar, gostava de ter a vossa opinião sobre a falada refundação do INEM. A Ministra da Saúde anunciou há vários meses e nós começámos a trabalhar o tema do INEM logo em maio, junho, e ela falou numa refundação do INEM que foi aqui até aplaudida, porque de facto tínhamos consciência de que havia uma falência operacional do INEM, mas até ao momento ainda não nos apresentou detalhes dessa refundação.
Sabemos agora que o Sr. Ministro também assumiu publicamente que irá, a curto trecho, apresentar um plano para o INEM, mas aquilo que eu gostava de vos perguntar, e é que, já que temos um governo em funções há 7 meses, que mudanças operacionais foram sentidas nestes 7 meses de governação? Para já, são estas as minhas questões e muito obrigada pela vossa presença. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então a palavra ao Dr. Rui Gonçalves. Tem 4 minutos nesta primeira ronda. Por favor. Muito obrigado. Antes de mais, cumprimentar todos os seus deputados e deputadas e agradecer o convite que fizeram à Comissão de Trabalhadores, que efetivamente, eu tenho que deixar esta nota prévia, é a única estrutura que representa todos os profissionais do Instituto. E, como tal, somos conhecedores do sistema, somos conhecedores do Instituto Nacional de Emergência Médica, estamos cá há muitos anos e estamos no âmbito de colaborar e de também esclarecer os seus deputados do impacto que têm tido estas últimas semanas e os últimos anos no Instituto. Respondendo à Sra. Deputada Marta Silva, há aqui uma questão que é transversal a todas as categorias profissionais, que é a falta de recursos humanos. E a falta de recursos humanos e do investimento nas carreiras, nomeadamente nos técnicos de emergência pré-hospitalar, que tenham uma posição remuneratória muito pouco atrativa, o que faz com que seja praticamente impossível reter estes recursos. Por exemplo, também no que diz respeito aos médicos que foram ou não foram incluídos no despacho ministerial sob a dedicação plena, o que os atira para um vazio, não tendo o seu enquadramento na carreira médica dentro do Instituto, e também às outras categorias profissionais. Portanto, toda esta falência ou estes impactos que têm havido no Instituto são fruto deste desinvestimento há pelo menos 10 anos. Nós já estivemos nesta Comissão de Saúde há vários anos a falar sobre os mesmos problemas. Portanto, e nada mudou, portanto, não evoluiu. Eu posso lhe dizer que desde 2021 até este ano, em 2021 tínhamos, por exemplo, 933 técnicos de emergência pré-hospitalar e hoje em dia temos 858, apesar dos concursos que foram entrando. Portanto, isto quer dizer que, efetivamente, as carreiras não são atrativas, é impossível fixar estes profissionais e vai-se perdendo esta experiência que os profissionais trazem ao Instituto. Aquilo que tem falhado basicamente é o investimento e o planeamento. Parece-nos que é preciso que o Instituto consiga planear e executar e depois avaliar novamente todo o processo numa ótica de melhoria contínua. Isso não tem acontecido, porque é necessário atingir a eficiência, a eficácia e a efetividade do sistema. E com este desinvestimento crónico, não só nos recursos humanos, mas também nos meios técnicos, nomeadamente viaturas de emergência médica, viaturas de serviço geral, até mesmo a nível da informática, o desinvestimento ou a não aposta em novas tecnologias que permitam dar apoio aos serviços operacionais, tem um impacto negativo. Portanto, e o impacto negativo é não evoluirmos com o país, não conseguirmos desenvolver novas tecnologias que permitam fazer mais e melhor socorro e efetivamente, este é o ponto que temos desde os últimos 10 anos. Relativamente à refundação, realmente temos ouvido a Sra. Ministra falar em refundação do INEM, não sabemos o que é que isso quer dizer, mas esperamos que a refundação comece pelas palavras que o Sr. Primeiro-Ministro deu recentemente, porque está na fundação do Instituto, que tem autonomia financeira e administrativa. Portanto, e quando ouvimos o Sr. Primeiro-Ministro a dizer que nem um cêntimo será retirado ao Instituto, é voltar às fundações do INEM, porque aqueles 135 milhões de euros que foram subtraídos nos últimos anos ao Instituto, estamos a falar quase de um ano de orçamento do Instituto. Imaginem o que é em vossas casas terem, de repente, um ano subtraído ao vosso orçamento. Isto implica que é impossível conseguirmos investir, apesar de a maior parte um bom investimento que poderia ter sido feito pela tutela, as tutelas que passaram, não foi feito. Apesar do INEM ter esta subtração de 135 milhões de euros, a tutela poderia ter revisto a carreira, poderia ter revisto as posições remuneratórias, poderia ter feito uma valorização salarial. E temos aqui outro impacto também muito negativo, principalmente na área de Lisboa, que é fixar profissionais em termos de habitação. A habitação é muito cara, os profissionais entram para o Instituto, não conseguem fixar-se devido ao custo de vida e acabam por abandonar a instituição. Portanto, e nesse sentido também é necessário, apesar de já ter havido algumas propostas no passado, é necessário começarmos a ter este problema em foco e a ter soluções. E pelo que sabemos, fazer uma questão dos últimos 7 meses de governação, o que é que foi feito, temos a indicação que estão a ser preparados protocolos
para permitir habitação a estes profissionais. Mesmo para terminar, esta contratação dos agentes técnicos e o aumento de 60% para 80% das horas extraordinárias também já veio aliviar um bocadinho, permitir mitigar alguns problemas que temos no nosso dia-a-dia. Muito obrigada, Sr. Coordenador da Comissão de Trabalhadores, e vamos agora a uma ronda em que haverá questões por parte dos outros grupos parlamentares e depois responderão em bloco às questões e àquilo que considerem pertinente partilhar com a Comissão. Passo então a palavra à Sra. Deputada Sandra Pereira, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem 4 minutos, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero naturalmente cumprimentar os representantes da Associação dos Trabalhadores e quero, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, saudar todos os trabalhadores do INEM pelo trabalho incansável que desempenham e têm desempenhado nos últimos anos em circunstâncias que todos agora viemos a conhecer diariamente. Os trabalhadores do INEM são a espinha dorsal do sistema de emergência médica no nosso país e enfrentam desafios constantes para salvar vidas, muitas vezes, sabemos agora também, em condições adversas. Nos últimos anos, o INEM e os seus inúmeros problemas foram sistematicamente ignorados e ocultados e excluídos do debate público. A falta de visibilidade sobre as dificuldades enfrentadas, desde a insuficiência de recursos humanos e materiais até ao desvio de fundos, como já foi aqui dito, contribuiu para um agravamento do desgaste sentido pelos profissionais. Hoje, felizmente, sob este governo, o debate mudou e nós estamos aqui exatamente para ouvir, discutir e, acima de tudo, para agir. Trazer o INEM para o centro da discussão pública é essencial para que a sociedade reflita e entenda os desafios e o valor desta instituição. Sabemos hoje também que os problemas do INEM não são novos, aliás, há um consenso público, quem intervém publicamente a dizer isso mesmo, e foram agravados nos últimos anos. A falta de recursos humanos, técnicos e financeiros continua a sobrecarregar quem já está no terreno. A frota de ambulâncias obsoleta com quilometragem excessiva compromete a eficácia rápida dos serviços e a segurança dos profissionais, ao que acresce, e o doutor disse aqui, e muito bem, o impacto devastador do desvio de 170 milhões de euros entre 2020 e 2023, montante que deveria e poderia ter servido para reforçar recursos, foi canalizado para outros fins sem um plano de compensação. E isto tem rostos e tem nome. Os nomes são a senhora ex-ministra Marta Temido, o senhor ex-ministro Manuel Pizarro, o senhor ex-ministro das Finanças Fernando Medina, todos são corresponsáveis pela situação atual que se vive no INEM. E nós não nos cansaremos de dizer isso e de chamar à responsabilidade quem tem responsabilidades. Eu queria perguntar aos trabalhadores do INEM como é que foi possível, ou como foi para a Associação de Trabalhadores assistir a este desinvestimento crescente no INEM, ao desvio dos recursos e ao silenciamento. Muito obrigada, Sr. Presidente. Acho que tenho. Como foi possível a Associação de Trabalhadores... Quem conduz os trabalhos, peço desculpa, quem conduz os trabalhos é a Presidente e, portanto, parece-me que é de mais elementar cortesia nenhum deputado pedir e mandar calar outro deputado. Eu só não sentia que tinha condições para continuar. Eu já ia intervir e, portanto, há sempre, nomeadamente da bancada do PSD, também conversas paralelas e, portanto, se vamos querer silêncio absoluto, vamos querer silêncio absoluto para todos, está bem? Sim. Portanto, há um mínimo que eu sei quando ele está a ser ultrapassado e faço essa avaliação. E, portanto, a senhora deputada tem condições... Muito obrigada, senhora Presidente. Obrigada. E quem conduz os trabalhos, volto a recordar, sou eu. Muito obrigada. Muito obrigada. Como dizia eu, perguntava eu, como foi que para a Associação de Trabalhadores assistir ao desinvestimento crescente do INEM, ao desvio de recursos e ao silenciamento das vossas preocupações durante anos, porque de facto só agora, desde que este Governo tomou posse, é que veio a debate público todos os problemas do INEM. Depois queria também dizer... Entramos, felizmente, noutra fase e, sob a liderança do atual Governo e deste Ministério da Saúde, estamos empenhados em melhorar o INEM à luz dos desafios do presente e do futuro. Já estão em curso concursos para a contratação de 200 novos técnicos de emergência
com mais contratações planeadas para o próximo ano dentro da capacidade formativa. Está a ser ajuizado pelo Governo um dispositivo especial de 100 equipas de bombeiros agora para acudir na altura da gripe. Estamos a rever as grelhas salariais, reconhecendo a necessidade de valorizar financeiramente os profissionais do INEM, e está em marcha a renovação da frota de viaturas, ambulâncias mais modernas e adequadas às exigências do serviço. E também o novo concurso de serviço de teletransporte, uma peça essencial para responder com maior eficácia a situações críticas. Nós, o Grupo Parlamentar do PSD, apresentou uma proposta de alteração ao Orçamento de Estado que visa exatamente impedir a captação das verbas de receitas próprias do INEM para qualquer outra despesa que não seja com o próprio INEM e com o Serviço de Socorro. E, portanto, só vos queria perguntar como percebem o trabalho e as medidas que já estão a ser implementadas por este Governo, e perguntava também se sentem que este é o caminho certo para devolver ao INEM a sua força e a sua capacidade de resposta disso. Obrigada, Sra. Presidente. Nada, muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, à Sra. Deputada Sofia Andrade. 4 minutos, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e, em nome do Partido Socialista, quero saudar a Comissão de Trabalhadores do INEM, Dr. Rui Gonçalves, Dra. Margarida Carvalho e Dra. Carla Cristino, agradecer a presença nesta audição e as informações que certamente nos irão prestar ao longo desta audição, que nos permitirão esclarecer as questões que serão aqui debatidas. Em abono dos nossos trabalhos, quero desde já deixar uma nota inicial. É que nós temos um dia longo, cheio de audições relativas ao funcionamento do INEM. E, portanto, se partimos para este debate com uma narrativa que é assenta em inverdades, os trabalhos serão claramente prejudicados. E, desde logo, quero realçar a posição do Partido Socialista relativamente a esta matéria. Nós reconhecemos, como sempre assumimos, aliás, as dificuldades com as quais o INEM se depara. Nunca dissemos, como querem fazer parecer, que estes problemas começaram agora, com a governação da AD. Nunca ouviram da nossa parte tal afirmação. Mas não é verdade dizerem que o Partido Socialista não investiu no INEM. Os governos do Partido Socialista adotaram medidas, houve investimento e isto é factual. Senhores deputados, facto, entre 2016 e 2018 houve a renovação de 100% da frota BMER. Facto, em 2016 foi criada a carreira especial do técnico de emergência pré-hospitalar. Facto, em 2022 foi aumentada a remuneração dos técnicos de emergência pré-hospitalar. E, portanto, os senhores deputados podem dizer que o alcance dessas medidas deveria ser maior, que é preciso continuar a reforçar o INEM. Esta sim seria uma postura séria à qual nós nos associamos, até porque o governar, senhor deputado, é isto mesmo, é um ato contínuo. E já agora, com franqueza lhe digo que governar não é o que este Ministério tem feito. O que temos assistido deste Governo e da Sra. Ministra são atos de irresponsabilidade. Sr. Deputado, eu respeitei quando a Sra. Deputada falou, agradeço-lhe a mesma deferência. Irresponsabilidade porque teve conhecimento de uma greve com 20 dias de antecedência e nada fez, já agora mesmo vou interromper os trabalhos porque aquilo que o Grupo Parlamentar do PSD exige tem que dar. Está bem? Pronto, não está em causa isso, não vamos cá com conversas paralelas e que não fazem qualquer sentido nesta. Portanto, vamos com tranquilidade. Ouvir-nos a todos com tranquilidade, está bem? Eu dei até um bocadinho mais de tempo à senhora deputada, fruto do ruído, e, portanto, vamos ouvir-nos todos com tranquilidade, até porque todos temos o mesmo objetivo, todos temos o mesmo objetivo. E hoje estamos aqui para ouvir a Comissão de Trabalhadores. Até já. Pode continuar, senhor deputado. Irresponsabilidade deste Governo, porque perante uma greve que foi convocada, dada a conhecer com 20 dias de antecedência, nada fez. E já agora, no passado, a quando da atrapalhada que este Ministério provocou no assunto da contratação por socorro aéreo, mantivemos esta mesma irresponsabilidade. Incompetência, não só quando o Governo diz coisas como não se pode andar atrás de pré-avisos de greve, como há incompetência na gestão. Afinal, já vamos no 3º Presidente do INEM e, portanto, com tanta dança de cadeiras, aquilo que o Sr. Coordenador dos Trabalhadores dizia é que é preciso haver um planeamento. De facto, com tanta alteração na gestão, é muito difícil que haja esse planeamento. Dito isto, a nossa preocupação é, e deveria ser a preocupação de todos, dar uma resposta perante esta crise que temos em mão e que é sem precedentes.
Retomando o assunto da greve, é público que o INEM não decretou os serviços mínimos para assegurar a prestação de socorro. Portanto, enquanto coordenador dos trabalhadores, questiono o que é que falhou, porque é que estes serviços mínimos foram decretados a 3 minutos do início do último turno, no dia 4 de novembro. Há também duas questões que importa serem abordadas. A primeira tem que ver com os recursos humanos. Nós sabemos que há falta de profissionais no INEM e que importa continuar a investir na carreira e na formação. Mas temos ouvido declarações preocupantes. A senhora Ministra já disse também que o INEM faz muitas coisas que não são as suas funções. Por isso, pergunto a Vossas Excelências se nos conseguem, se nos podem esclarecer que tipo de funções são estas que o INEM faz e que não seriam as suas funções. Uma segunda questão tem que ver também com o sistema de triagem. Nós sabemos que o sistema de triagem está muito sobrecarregado e que não raras vezes com situações que, enfim, se vêm a demonstrar não urgentes. E, portanto, daquilo que é a vossa experiência, pergunto de que forma também podemos melhorar este sistema de triagem. E já agora, as medidas de contingência que foram apresentadas pelo Governo, gostaria de tentar perceber qual é o vosso entendimento em relação a elas, nomeadamente a colocação de enfermeiros no CODU, e aqui perceber qual é a dimensão de profissionais que estamos a falar e que vão auxiliar este trabalho, sobre a revisão dos procedimentos da passagem de dados das equipas de emergência, acho que estão no terreno, e também sobre a revisão dos fluxos de triagem do CODU e do SNS 24, para que haja aqui uma transferência de chamadas entre estes serviços. Portanto, queria perceber daquilo que é a vossa sensibilidade e experiência nesta matéria, se entendem que estas medidas adotadas vão no sentido correto de poder melhorar a prestação de socorro. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo já a palavra à Sra. Deputada do Grupo Marta Silva, do Grupo Parlamentar do Chega. 4 minutos. Muito obrigada novamente. Eu, nesta segunda ronda, gostaria de focar-me na valorização dos profissionais e dos recursos humanos e também sobre as negociações que estão em curso. É sabido que atualmente o INEM só funciona porque os seus profissionais fazem horas extra, fazem sacrifícios diários para garantir que o sistema não colapse. No entanto, o desgaste é evidente, salários baixos, falta de progressão na carreira e uma taxa de abandono de 30%, pelo que sabemos, nos últimos anos. E estes números refletem não só a falta de valorização de uma profissão, como também alguma falta de respeito por esta profissão tão nobre que é salvar vidas. Um técnico inicia a sua carreira com um salário base de 920 euros. Para quem opera em cenários de alta pressão e lidando com o risco iminente de vida, esta remuneração não é só, aos nossos olhos, injusta, como também desmotivadora. E acresce referir que a formação contínua, que seria vital para o desempenho destas funções, é escassa ou insuficiente. Sabemos que a taxa de abandono, como já referi, ronda aos 30%, o que significa que estamos a perder significativamente talento e experiência. Portanto, como é que, no vosso entender, esta situação pode ser revertida? E já agora gostava que me falassem dos programas atuais que estão em curso de formação para os técnicos e que alterações eventuais podem sugerir para melhorar a capacitação dos profissionais. E sobre as negociações que estão em curso, no passado dia 14, António Leitão Amaro tornou pública a pretensão do Governo em adquirir 300 veículos de emergência médica. Não sabemos porque é que não iniciou logo esse processo de aquisição assim que teve a radiografia do estado atual do INEM, que foi assim que tomou posse, que nós iniciámos essas audições aqui. Anunciou também o reforço de 200 técnicos e, finalmente, a aquisição do serviço de teletransporte. Este orçamento também já percebemos que exclui as consignações de receitas próprias do INEM a outras entidades, cativações, ficou por explicar o que é que pretende efetivamente fazer com as carreiras. Sabemos que os sindicatos têm nos últimos dias vindo a público dar nota de que este presidente interino, o Dr. Sérgio Dias Janeiro, os recebeu e ouviu. Parece que foi a primeira vez que foram recebidos por um presidente do INEM, isto parece quase inacreditável. E vou citar o que é que os sindicatos disseram. Mostrou que este presidente mostrou empenho e compromisso e que o INEM irá atravessar um processo de transformação. Pelo menos
um destes sindicatos atribui a total responsabilidade aos casos trágicos dos últimos dias ao Conselho anterior, e eu gostava de vos ouvir sobre isto. Efetivamente, esta é a minha questão. Gostava que comentassem estas declarações, quer dos sindicatos, bem como comentassem as medidas anunciadas por António Leitão Amaro, e já agora se fazem ideia de quanto tempo leva uma ambulância a ser preparada para estar ao serviço de emergência médica. Obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, senhor deputado Mário Mourinho Lopes. Tem 4 minutos, senhor deputado. Muito obrigado, senhora Presidente. Muito bom dia a todos, senhoras e senhores deputados. A Iniciativa Liberal saúda a vinda da Comissão de Trabalhadores. É sempre um gosto reunir convosco. Nos últimos anos, em particular, mas mais haveria a dizer, entre 2020 e 2022, cerca de 120 milhões de euros de saldos de gerência do INEM foram transferidos para a tutela, para a CSS, para o Estado Central. Este dinheiro, o saldo de gerência, as receitas do INEM são receitas próprias, não são receitas do Orçamento do Estado, dos impostos portugueses, são deduções aos prémios de seguro de vida, seguro de saúde, que os portugueses pagam com um objetivo apenas, que é financiar a emergência médica. Não servem outro propósito que não financiar a emergência médica. E, portanto, foram 120 milhões de euros que foram transferidos pelo anterior governo do INEM para o Estado Central. A questão que eu gostaria de colocar é se os senhores concordam que podemos concluir que estava tudo bem com o INEM, que não eram necessários recursos financeiros, este dinheiro era supérfluo, estava tudo bem com os trabalhadores do INEM, estava tudo bem com as frotas do INEM, logo, este dinheiro poderia ser afetado a outros institutos do SNS e não, no caso, ao INEM. Era essa a primeira questão. A segunda é se têm conhecimento de material ou equipamento que tenha sido adquirido pelo INEM nos últimos anos e que depois lhe tenha sido dado um uso que não o de emergência médica. Ou seja, ter sido usado o orçamento do INEM, as receitas do INEM, para adquirir material que depois é usado por outras entidades do Serviço Nacional de Saúde. Gostaríamos de saber se os senhores têm conhecimento de que isto possa ter acontecido nos últimos anos. Depois, e até porque estamos a falar de como é que chegamos até aqui, é importante perceber qual é a avaliação da Comissão dos Trabalhadores das anteriores presidências do INEM e se a anterior presidência do INEM foi capaz de defender veementemente a posição dos trabalhadores e o próprio INEM perante uma tutela que claramente queria fazer um brilharete orçamental. E, no fim, enfim, estamos aqui, fomos eleitos para apurar responsabilidades, para defender o interesse coletivo, o interesse dos portugueses, não nenhum interesse em particular, e, portanto, é imperativo a fazer esta questão de saber se os meios, as estruturas dirigentes do INEM, em particular os coordenadores regionais e o coordenador nacional, se despoletaram todos os mecanismos que devem fazer, são mecanismos também administrativos, para convocar os serviços mínimos para a greve, fazer o escalonamento, se os trabalhadores estavam disponíveis, ou se houve alguma indisponibilidade ou dificuldade no contacto dos trabalhadores que deviam estar escalonados para a greve e para, desta forma, serem cumpridos os serviços mínimos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Marisa Matias. 4 minutos, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, saudamos também a vinda da Comissão de Trabalhadores a esta Comissão Parlamentar. Já várias vezes foi colocada a questão de como é que chegámos aqui. A Comissão de Trabalhadores sabe muito bem como chegámos aqui. Aliás, este Parlamento e os deputados e as deputadas que aqui estão também sabem muito bem, infelizmente, como é que chegámos aqui. Parece que nem todos sabem, mas deve haver problemas de amnésia, mas na verdade sabemos como é que chegamos aqui. E são muitos anos de falta de trabalhadores, com recursos humanos escassos, já para não falar da falta de reconhecimento das próprias carreiras. Aliás, os relatórios de atividade do INEM são públicos e, portanto, não há como não saber que estamos a falar do que estamos a falar, sobretudo quando, com a falta de centenas de profissionais, se vêem sistematicamente mapas de pessoal por completar e, portanto, toda essa informação
é pública. E por isso vou às primeiras questões, que é, se nós conhecemos, se os trabalhadores e as comissões de trabalhadores e várias entidades têm já denunciado este problema ao longo de tantos anos, se já tivemos, aliás, nos últimos meses, a oportunidade de discuti-lo tantas vezes nesta comissão parlamentar e na Assembleia, se acham, enquanto Comissão de Trabalhadores, que é mesmo possível imaginar que a Sra. Ministra da Saúde desconhecesse a situação do INEM. Ou se acham que é mesmo possível que a Sra. Ministra da Saúde desconhecesse as implicações de nada fazer perante o pré-aviso à greve às horas extraordinárias. É porque a Sra. Ministra primeiro começou por dizer que não andava a reboque dos pré-avisos de greve e, portanto, tentando justificar o não fazer rigorosamente nada, mas depois, afinal, quis convencer-nos que não sabia mesmo nada e que quem tinha a informação toda era a senhora Secretária de Estado e por isso tinha a necessidade de trazer esta informação para ela. Portanto, a minha pergunta volta a ser a mesma, muito simples. Acham que é possível que a senhora Ministra, de facto, não soubesse absolutamente nada, nem as implicações de que uma greve às horas extraordinárias, num serviço que depende das horas extraordinárias, poderia ter? O segundo grupo de questões tem a ver com a refundação. Já foi aqui questionado, já tiveram a oportunidade de dizer que não sabem bem o que é isso da refundação, mas há algumas pistas que a Sra. Ministra vai deixando nas intervenções e uma delas é de que o INEM deve deixar de prestar serviços e que passar a coordenar os serviços é uma espécie de solução para o problema que temos em mãos. E a minha pergunta é se estão de acordo, se acham mesmo que é pela estratégia de deixar que o INEM não preste serviços que se resolve os problemas que temos hoje em dia. Aliás, creio que com esta greve e com o agravamento da situação que tivemos recentemente, conseguimos perceber bem o que é que acontece quando o INEM deixa de prestar serviços, mas pronto, isso é uma consideração que deixo para que possam fazer a vossa análise. E a última questão, já que a Sra. Ministra tem falado tanto sobre a refundação e esta necessidade de que o INEM deixe de prestar serviços e que passe a coordenar, a minha pergunta também é se neste contexto de refundação já houve algum contacto que tivesse sido estabelecido pela Sra. Ministra com algum compromisso para com os profissionais do INEM em termos de melhorias de salários, de carreiras, etc. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Paula Santos. 4 minutos, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria cumprimentar também a Comissão de Trabalhadores do INEM e queria também fazer uma referência à valorização e ao reconhecimento que é devido a todos os trabalhadores do INEM pelo seu trabalho, pela importância daquilo que são as suas funções. E a situação do INEM, há pouco na intervenção que fez, falou do desinvestimento e é verdade. Tem havido, de facto, um grande desinvestimento no INEM, que é reflexo também do desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde. E, desde logo, esse desinvestimento reflete-se muito na desvalorização e no ataque aos direitos dos trabalhadores. Eu creio que os elementos que já são tornados, que já são públicos e os elementos que acrescentou aqui nesta audição revelam exatamente isso. Mas aquilo que é público, de que a falta gritante de técnicos de emergência pré-hospitalar, que leva a elevados ritmos de trabalho. Faltam enfermeiros, faltam médicos, faltam um conjunto de outros trabalhadores, é verdade, que tem impactos diretos logo na prestação do socorro, porque os tempos de atendimento, agora vou fazer referência ao último relatório de atividades do INEM, aquilo que registramos é que aumenta, a inoperacionalidade das ambulâncias de emergência, de emergência médica
é muito alta, estamos a falar de 35%, isto significa que frequentemente há ambulâncias que não saem e não saem por falta de tripulação. Ela ha referido que 30% da inoperacionalidade é por falta de tripulação e, portanto, a questão dos trabalhadores, a necessidade do reforço de trabalhadores é por muito mais evidente. E há aqui responsabilidades, quer do anterior governo, quer do atual governo. Há quem, se calhar, acordou agora para o problema. Nós já o identificámos há muito. Há quem dê jeito dizer que acordou agora para o problema, para fugir às suas responsabilidades. Mas a verdade é que o Governo é do PSD e do CDS e tem que assumir as suas responsabilidades e tem que resolver os problemas com os quais o INEM está aqui confrontado. Porque uma das questões, além da falta de trabalhadores, além das questões das verbas, a verdade é que, ao longo dos anos, também não tem sido dada autorização para a utilização desses mesmos salos. Olha, uma proposta que nós temos no Orçamento de Estado é que se dispensa da autorização dos membros do Governo para se proceder às contratações necessárias, para que se possa, de facto, avançar e resolver esses mesmos problemas. Mas as questões que eu gostaria de colocar prende-se com o seguinte. Uma primeira que é, já aqui abordámos e nós consideramos que que é urgente e aquilo que é necessário, de facto, é a valorização das carreiras, dos salários, garantias de condições de trabalho. E temos aqui uma preocupação. Foi aberto agora um concurso, mas nós já, no passado, vimos concursos serem abertos e houve vagas que não ficaram por ocupar. O que é que nos garante que neste concurso não vai acontecer o mesmo? Porque foi assinado aquilo que nós conhecemos e que é público, há um protocolo negocial, mas não conhecemos qual é que é o compromisso e qual é que é a perspectiva do Governo para esta efetiva valorização das carreiras e dos salários. E, portanto, não temos nenhuma garantia, mas eu gostaria também de ouvir a vossa opinião, por isso é que estou a colocar esta questão. Neste momento não há qualquer garantia que as vagas venham a ser ocupadas se não houver, de facto, esta valorização das carreiras e dos salários e de que também não temos garantias que os técnicos não continuem a sair do INEM, como tem acontecido até aqui, se não houver esta valorização das carreiras e dos salários, porque as saídas são em número superior às entradas no INEM, estou-me a referir aos técnicos de emergência pré-hospitalar. Mas gostaria de lhe colocar também uma segunda questão, que se prende, já foi aqui abordada esta matéria, que se prende com as declarações que a Sra. Ministra tem feito relativamente à refundação do INEM. Nós olhamos para isto com muita preocupação, porque falar em coordenação, em regulação, está mesmo à vista. Nós estamos a ver o que é que se pretende fazer para o Serviço Nacional de Saúde, que é entregar a grupos privados, e com esta retórica, permita-me fazer assim, o que pode estar aqui em cima da mesa é, de facto, a privatização. Portanto, também gostaríamos de obter a vossa opinião relativamente a estas preocupações. Muito obrigada, Sr. Presidente, e peço desculpa. Muito obrigada, Sra. Deputada. Nós tivemos 7 intervenções e, portanto, tem 28 minutos. Ai, desculpe, Sr. Deputado, eu tinha-o aqui... Sr. Deputado, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do LIVRE, ao Sr. Deputado Paulo Moacho, com as minhas desculpas novamente. Não tem problema, Sra. Presidente. Muito obrigado. Muito bom dia a todos os senhores e senhores deputados. Cumprimento também a Comissão de Trabalhadores do INEM, com a importância que tem a vossa visão e acompanhamento de toda esta situação, representando todos os trabalhadores do INEM. Queria começar com algumas questões que têm a ver com estes processos de recrutamento e com as dificuldades de recrutamento que o INEM tem tido ao longo dos anos. Já é conhecido, os concursos ou ficam aquém do preenchimento das vagas ou, mesmo depois de essas vagas serem preenchidas, fruto da falta de valorização das carreiras, os profissionais acabam por sair. Também já têm sido anunciados outros concursos, para além daquele que está em curso. A Sra. Ministra anunciou também um para o início de 2025, se não estou em erro. Gostaria de saber, relativamente à vossa opinião sobre esta matéria, como é que é possível ajustar também o próprio ritmo das contratações, como elas vão sendo feitas, porque
depois a informação que temos é que também existem constrangimentos relativamente à formação e à capacidade de formação do INEM relativamente aos profissionais, sendo certo que existe esta conhecida falta de cerca de 700 técnicos de emergência pré-hospitalar. Uma questão que também referiram, que tem a ver com as dificuldades com a habitação, principalmente na zona de Lisboa, perguntar se existem medidas que estejam a ser tomadas pelo INEM, pela direção do INEM, para tentar encontrar soluções, ainda que transitórias para esse problema, e também uma questão que se prende com as necessidades de trabalhadores de recursos humanos um pouco mais gerais, para além apenas dos técnicos de emergência pré-hospitalar, se nos podem também dar nota de quais são essas necessidades. Relativamente àquilo que está na base também desta greve que foi convocada, que é as horas extra, e já temos várias vezes alertado para esta forma de funcionamento, que não é só do INEM, que é do SNS em geral, mas que no INEM tem aqui contornos também bastante grandes, que é dos serviços públicos estarem a funcionar basicamente à base de horas extra, de exigir esse sacrifício acrescido e essa dedicação acrescida aos profissionais, perguntar se tem uma estimativa, uma contabilização desse número de horas extras que têm sido acumuladas pelo STEP até ao momento, se tem sido um recurso que tem aumentado nos últimos anos, este recurso às horas extra, e se tem, enquanto Comissão de Trabalhadores, também alguma nota, algum levantamento sobre os impactos que isto tem nos próprios trabalhadores, em termos da sua saúde mental, em termos do equilíbrio da vida profissional com a vida familiar, se tem algum trabalho feito sobre esta matéria que possam partilhar connosco. Também, tendo em conta esta questão, perceber se existe alguma alternativa neste momento, o INEM continuar a funcionar da forma que tem estado a funcionar, com base nas horas extra e com base neste pedir aos técnicos que façam mais horas e deem mais de si, se existe alguma alternativa mais imediata para se poder fazer face a este problema. E queria também reforçar, por fim, as questões sobre a refundação do INEM. A Sra. Ministra já tem referido isso diversas vezes, desde o início do mandato, praticamente, que a Sra. Ministra nos fala em refundação do INEM, desde o início do mandato que tentamos insistir e perguntar sobre o que é que isso efetivamente quer dizer. Parece-nos que é até irresponsável atirar assim uma palavra dessas sem concretizar o que é que isso significa, porque vai gerar também instabilidade nos próprios trabalhadores, que não sabem o que é que vai acontecer, se vai haver algum tipo de separação, vou terminar, Sra. Presidente, das funções do INEM, e a Sra. Ministra já tem avançado nessa matéria, já tem dito que pelo menos as funções de formação, se calhar não faz sentido o INEM fazer, se calhar a prestação dos serviços diretos também não faz sentido. Gostaríamos também de saber a vossa opinião sobre essa matéria. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado, e reitero o meu pedido de desculpas. Agora sim, 28 minutos e Dr. Rui Gonçalves, vamos criar condições para ouvir o Dr. Rui Gonçalves e a sua equipa e os restantes elementos da Comissão de Trabalhadores, se for o caso. Portanto, a partir de agora, 28 minutos para poderem responder às questões e transmitirem aquilo que considerem pertinente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer desde já as perguntas que nos colocaram. Eu vou tentar responder a perguntas que são coincidentes entre os grupos parlamentares, vou tentar responder a todas da melhor forma possível. Nós temos assistido a este desinvestimento e silenciamento, como foi a expressão que utilizaram, dos recursos do INEM, com alguma perplexidade. Estes problemas não são novos. Nós estamos há 10 anos praticamente com o mesmo número de profissionais. Estamos há 10 anos no Instituto Nacional de Emergência Médica sem médicos. Estamos há 10 anos com problemas crónicos no que diz respeito a recursos técnicos, nomeadamente ambulâncias e outros equipamentos que nos acompanham no nosso dia-a-dia.
Portanto, este desinvestimento, ou esta falta de investimento, não podia culminar de outra forma, senão aquilo que tem acontecido nas últimas semanas e que tem vindo a público. Não podemos deixar de reconhecer o trabalho que tem sido feito por todos os profissionais do Instituto, sejam técnicos, sejam enfermeiros, médicos, assistentes técnicos, psicólogos, que têm dado mais daquilo que é expectável, mais do que aquilo que é exigido. Eu vou-vos dar um exemplo muito simples. Nós podemos falar das horas extraordinárias que são feitas pelos técnicos da Medicina Pré-Hospitalar, que neste momento, em 2024, no mês de setembro, por exemplo, estão nas 28 mil. Portanto, é muita hora extraordinária, mas aqui não estão contabilizadas outros milhares de horas que são feitos pelos técnicos acima do limite dos 60% ou dos 80%, consoante a autorização governamental, e que não são pagas. Portanto, estes técnicos, estes profissionais de saúde, têm constantemente assegurado serviços, sabendo que não vão receber qualquer remuneração por isso. E, portanto, o INEM tem funcionado assim nos últimos anos. E é urgente que isto seja retificado, e a única hipótese, ou a única solução que existe para isto é a contratação de novos profissionais. Mas esta contratação não pode ser feita de uma forma... Nós temos neste momento cerca de 750 técnicos, grosso modo, não podemos de repente contratar mais 400 ou 500. E não é porque o INEM não tenha capacidade formativa. O INEM tem essa capacidade, tanto tem que está agora a terminar um concurso para 200 técnicos, e esses 200 técnicos vão ser formados, expectavelmente. Até há uma nota do Conselho Diretivo, com quem reunimos há 2 dias, que está a ser aumentada a bolsa de formadores para conseguirmos dar resposta com qualidade àquilo que são as necessidades formativas destes 200 técnicos. E, portanto, estar a contratar estes 200 técnicos tem um impacto, ou a entrada destes 200 técnicos tem um impacto significativo na proximidade do Instituto. Porque estamos a falar, grosso modo, de mais 30% de trabalhadores para o atual dispositivo. Isso tem um impacto na adaptação dos profissionais, tanto dos que entram como dos que já cá estão. Há uma curva de aprendizagem que é diferente para todos os profissionais, para todas as pessoas, e, portanto, não seria produtivo, neste momento, por exemplo, contratarmos 400 ou 500 técnicos de uma vez só. Portanto, esta formação tem que ser feita de forma faseada, planeada, e aquilo que me parece que está a acontecer é isso mesmo. Portanto, não temos necessidade, não vejo a necessidade de que a formação deixe de ser dada pelo Instituto, nós temos essa capacidade, e até porque, se durante os próximos 2 anos conseguirmos repor aquilo que são as necessidades do Instituto, em termos de técnicos, para assegurar o normal funcionamento tanto dos COLUs como dos serviços do Serviço de Ambulância de Emergência, a necessidade de contratação com a valorização das carreiras, e são 2 coisas que não podem ser desligadas, para podermos fixar as pessoas, a necessidade formativa vai diminuir significativamente. Portanto, vamos passar, em vez de termos 200 técnicos, a ter que entrar em 2025, e depois mais 200 durante o ano de 25-26, se calhar passamos a ter uma necessidade formativa e de contratação residual na ordem dos 30, 40, 50 técnicos para repor as saídas que, entretanto, forem acontecendo. Há um pouco falávamos a deputada Sofia Andrade falava da estabilidade ou da falta de estabilidade que existe no Instituto com estas mudanças e com esta falta de investimento. É óbvio que os trabalhadores do Instituto veem a falta de investimento como uma falta de investimento neles próprios, não só as viaturas, não só as nossas condições físicas das bases, dos edifícios, mas um investimento neles próprios. Portanto, parece que o Governo, que o Estado, não acredita nestes profissionais e neste Instituto. E o Instituto tem sido, obviamente, esquecido ao longo dos últimos anos. E o que é necessário para que se crie alguma estabilidade é dar uma previsão de futuro a estes profissionais. Não só aos técnicos, mas a todos transversalmente. E uma estabilidade para o futuro é dizer-lhes: vocês estão numa carreira que é valorizada devidamente pelo trabalho que fazem, todos os dias salvamos vidas, todos os dias conseguimos dar resposta, apesar das enormes dificuldades que vamos tendo por falta de recursos, e há aqui uma estabilidade que tem que ser dada a estas pessoas. Uma estabilidade para o futuro, uma estabilidade de conciliação familiar com o trabalho e uma estabilidade pecuniária, porque todos nós que estamos no INEM temos um amor muito grande à camisola, temos um sentido de serviço público enorme, mas efetivamente chegamos ao final do mês e precisamos de ser reconhecidos por isso. E a refundação começa também aí, começa no reconhecimento destes profissionais. Não só
a nível pecuniário, como falei, mas reconhecer que, efetivamente, estes profissionais são quem assegura neste momento, e bem, o pré-hospitalar em Portugal. E não há necessidade, não se percebe a necessidade de alterar este paradigma. O sistema não está falido, o sistema integrado de emergência médica, tal como está montado, não está obsoleto. Nós conseguimos dar resposta, com os constrangimentos que temos, conseguimos dar resposta, e temos um dos melhores sistemas pré-hospitalar que existe a nível internacional. O INEM consegue colocar meios diferenciados à cabeça do doente, muitas vezes em tempo inferior que a chegada do doente ao serviço de urgência. Isto é fundamental. Isto não é normal na maior parte dos sistemas pré-hospitalar. Nós temos uma rede diferenciada, desde helicópteros a viaturas de emergência médica, que não são do INEM. É importante referir que as viaturas de emergência e reanimação são tripuladas por enfermeiros e médicos dos hospitais, portanto, prestam um serviço ao Instituto, não são do Instituto Nacional de Emergência Médica, apesar das viaturas serem referenciadas como INEM. Temos uma rede de CIV, temos uma rede da AM, temos a UMIP, temos a STIP, temos a moto de emergência médica e depois temos os nossos parceiros. Portanto, temos um sistema bastante estruturado, com diferentes respostas e capacidade de resposta à necessidade da população, e não me parece que o sistema esteja esgotado. É preciso potenciar com recursos humanos e com condições estas estruturas. Muitas coisas que o INEM tem feito nos últimos anos e que não são a sua função vão de encontro um bocadinho àquilo que poderia ser, não sei se é ou não, se a Ministra conseguirá responder melhor que eu, a refundação do Instituto. Porque, por exemplo, nós temos uma série de serviços que vamos fazendo ao longo do tempo e cada vez mais, que é o transporte secundário. Nós temos verificado que durante muito tempo há hospitais que deixam de contratar serviços de transporte intra-hospitalar porque sabem que o INEM, basta fazer uma chamada para o CODU e o INEM assegura esse transporte. Ora, isto tem um impacto negativo. Primeiro, porque os profissionais sabem que este não é o seu trabalho, que o nosso trabalho é o pré-hospitalar, é os primários, e fazer este tipo de transportes secundários retira, primeiro, os meios daquilo que é necessário, e depois falamos das escassez de meios, retira os meios do terreno, desviando-os para situações que não são o core do INEM. E, portanto, se é necessário, se a Sra. Ministra fala em que o INEM está a fazer coisas que não devia, esta é uma delas. Não só os transportes intra-hospitalares, como também o transporte para recém-nascidos e entre unidades hospitalares. Principalmente porquê? Porque muitas vezes, depois fazemos este transporte, este tipo de transferência, depois temos o meio continua ocupado quando deixa o recém-nascido no hospital. Continua ocupado porque tem que devolver os sistemas de retenção ao hospital de origem. Portanto, temos aqui uma série de constrangimentos que depois impactam naquilo que é a resposta que o INEM tem que dar. Outro exemplo que nós também temos que repensar se o INEM deve continuar a estar desligado da rede de urgência. Porque nós hoje em dia verificamos que tanto os meios de emergência médica do INEM como dos parceiros muitas vezes chegam aos hospitais e estão meia hora, uma hora e meia. Aliás, há um caso caricato de um ou outro hospital em que nós temos que tirar uma senha para fazer a triagem. Portanto, se queremos que haja uma complementariedade, que haja uma referenciação, como tem havido em algumas OLS, que os doentes só vão referenciados pelo SNS 24 ou pelo INEM, nós também temos que dizer ao INEM, como a SNS 24 se diz e que se consegue rapidamente colocar os doentes nos cuidados de saúde primários, nós temos que dizer às urgências que a urgência e o pré-hospitalar não são duas coisas distintas, são as duas coisas complementares uma da outra. E quando nós temos as nossas viaturas paradas para transferir um doente durante uma ou duas, 3 horas, e temos depois quem está no acionamento, e isto é importante, quem está no acionamento tenta uma corporação de bombeiros, não consegue, passa para a seguinte, não consegue. Estamos aqui a falar destes minutos, 2, 4, 5, 6 minutos, que vão impactar na chamada que entretanto entrou e que precisa de outro meio acionado. E isto acontecendo, os técnicos que estão no acionamento, quando encontram um meio que está disponível, muitas vezes fora da sua área de intervenção, e eu digo área de intervenção pela proximidade dos meios à ocorrência, desguarnecem outras áreas. Isso acontece muito na margem sul. E depois vemos estas demoras. E a responsabilidade é do INEM.
quando o INEM não tem como fugir a esta questão de termos meios retidos durante horas e horas e horas nos hospitais. Portanto, isto é necessário também que houvesse aqui alguma articulação com os centros hospitalares para que pudéssemos agilizar esta transferência de doentes no serviço de urgência. O desgaste que temos verificado com as horas extras e os sacrifícios que isso implica aos nossos profissionais tem-se visto em 2 momentos. No momento em que eles abandonam o Instituto, porque com o vencimento que oferem, rapidamente conseguem, noutros locais, ainda que, mesmo que não seja uma diferença salarial substancial, conseguem pelo menos ter estabilidade, conseguem ter algum conforto na vida familiar que não têm no Instituto. E não têm porquê? Porque é muito difícil a um profissional de saúde, seja um enfermeiro, seja um médico, seja um técnico de sempre hospitalar, e muitas vezes assistentes técnicos, que estão a trabalhar às vezes horas a fio, noite dentro, para processar, por exemplo, vencimentos, é muito difícil dizermos não. Nós não conseguimos dizer não. Não há eu não conheço nenhum profissional de saúde do Instituto, não conheço nenhum profissional do Instituto a que seja pedido, temos que fazer isto porque é urgente, porque tem que ser feito agora. Não conheço ninguém que diga que não. E, portanto, esta abnegação, esta entrega, tem sido o que tem assegurado o normal funcionamento do Instituto. Portanto, isto é preciso retificar, mais uma vez, com aquilo que temos vindo a falar desde há 10 anos. Recursos humanos e valorização dos recursos humanos. Ajudar a fixar as pessoas, dar condições de trabalho, porque se nós dermos condições de trabalho a estes profissionais, conseguimos ter mais disponibilidade, mas também conseguimos ter mais segurança, porque as pessoas andam menos cansadas. E é normal, é expectável que um trabalhador que esteja a fazer 16 ou 24 horas não tenha a mesma segurança, apesar da qualidade estar lá, porque não estamos sozinhos, nem todos fazem 24 horas ao mesmo tempo. Somos uma equipa, temos um CODU e temos médicos no CODU e agora enfermeiros que vão ajudando a mitigar estas situações, mas efetivamente não há a mesma qualidade, não temos a mesma capacidade de resposta ao fim de 24 horas de trabalho. Imaginem o que é estarmos ao fim de 16 horas, um turno de 16 horas, e termos, por exemplo, uma situação com uma criança grave. Este tipo de situações, esta pressão que é exercida em cima dos nossos profissionais, que depois no terreno é aumentada ou é potenciada pelas situações que vemos todos os dias, porque eu posso-vos garantir que um técnico de município hospitalar, um médico ou um enfermeiro, numa semana vê coisas que nós todos juntos nesta sala não vemos a vida inteira. E, portanto, esta pressão tem repercussões, e a repercussão é muitas vezes sentirem-se abandonados porque não conseguem ter um descanso, não conseguem ter vida familiar e vêm-se muitas vezes pressionados até mesmo pela família para abandonar o Instituto. E depois temos profissionais que estão cá há 5, 6, 10, 15 anos e perdemos este know-how, perdemos esta experiência que é fundamental. E a única forma de evitar a saída destes profissionais é mesmo isto, é dar-lhes condições de trabalho. E em Lisboa, eu volto a frisar que é necessário que encontrar soluções para a habitação, para conseguirmos cativar pessoas para Lisboa. Falávamos há pouco do concurso, efetivamente o concurso para 200 técnicos, e eu posso falar de alguma maneira, porque eu sou vogal do júri, e portanto neste momento temos uma garantia, temos uma excelente perspectiva de que as 200 vagas vão ficar preenchidas e vamos ficar com bolsa de recrutamento. Isso é importante, mas também é importante dizer que o número de candidatos para Lisboa está abaixo das expectativas. Portanto, continua a ser o foco da falha no Instituto. Vamos conseguir ter a delegação do Norte, de Coimbra e provavelmente do Algarve mais capacitadas, mas em Lisboa continua a haver um déficit. E, portanto, temos também que intervir nesse sentido. A deputada Marta Silva faz aqui uma questão sobre o reforço que foi anunciado de 300 veículos de emergência médica, os 200 técnicos, o teletransporte. Nós vemos estas medidas como positivas, obviamente. Agora, o teletransporte já poderia ter estado resolvido mais cedo e podíamos ter já aqui um serviço de teletransporte 24 horas por dia com os 4 helicópteros. Os 200 técnicos estão a ser contratados, esperamos que haja abertura rapidamente. Em relação aos veículos de emergência médica,
nós precisamos de renovar a frota, não há dúvida nenhuma. Essa frota já devia ter sido renovada há alguns anos, já. Se os 300 veículos vão ser para o INEM, se vão ser para os parceiros, há aqui uma divisão, porque os parceiros também precisam, obviamente, destes recursos, há aqui uma divisão destas aquisições, mas há aqui um detalhe importante. É que quando o INEM tem que comprar viaturas de emergência médica, sejam elas VMERs ou ambulâncias, fala-se sempre através da ESPAP. Portanto, e o serviço específico, que é o INEM, não consegue garantir nos cadernos de encargos que determinadas especificidades das viaturas são cumpridas. Portanto, acabamos de ter que comprar aquilo que é mais barato, portanto, é sempre a contratação pública pelo valor mais baixo, e muitas vezes essas necessidades que nós temos não são supridas. Portanto, se calhar convém também olharmos para isto e vermos que o INEM é extremamente específico, não há mais ninguém na administração pública que tenha as especificidades que o INEM tem, e começarmos a pensar se realmente há necessidade ou não de mudarmos este tipo de aquisição. Para podermos, só um exemplo, nós se quisermos ter viaturas de emergência, ambulâncias de emergência médica, com determinado tipo de suspensão que vai facilitar e minimizar impacto nas vítimas, por exemplo, de trauma, nós não conseguimos fazer essa distinção. Portanto, compramos furgões de carga que, entretanto, são transformados pelas empresas de encarroçamento, cumprem determinados requisitos, é óbvio, mas o que é básico, muitas vezes, são detalhes que passam despercebidos, para nós são extremamente importantes. E, portanto, se calhar convém revermos aqui a forma como contratamos não só estas viaturas, mas como fazemos algumas compras, até mesmo através da Central de Compras do Estado. Os 135 milhões de euros que se tem falado, e o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, Mário Marinho Lopes, falou, se concordarmos que eram necessários, claro que eram necessários. 135 milhões de euros é um ano de orçamento do INEM, não este ano, mas há 2, 3 anos era um ano de orçamento do INEM. Nós podíamos ter a nossa frota completamente renovada, podíamos ter acomodado mais cedo aquilo que são as necessidades de revisão salarial e podíamos ter inovado. O INEM não inova, porque tem um orçamento é previsível, nós dependemos dos seguros, como foi referido bem. Temos aquelas dotações orçamentais que estão fixadas e previstas ao longo do ano, nomeadamente recursos humanos, mas não temos grande espaço para inovar. E a inovação é importante, não só em termos de aquisição de plataformas, de inovação informática, através do nosso gabinete de tecnologias de informação, mas também inovar aquilo que é a resposta à emergência médica. Nós temos em desenvolvimento, foi desenvolvido dentro do Instituto, um software, que é o iTeams, que permite uma transformação do papel para formato digital e, consequentemente, um tratamento melhor dos dados. Mas não chega, é preciso fazer mais, é preciso conseguir integrar isto com os hospitais, é preciso conseguir integrar isto com o SNS 24, é preciso conseguirmos ter aqui uma ferramenta e desenvolvimento que nos permita fazer ainda mais e melhor. E fazer mais e melhor também é investigar. O INEM, desde há muito tempo, que não investiga, que não produz estudos, e isto também é algo que não tem sido possível. Porquê? Porque os profissionais que nós temos, mesmo os operacionais, muitas vezes estão alocados a serviços secundários para poder assegurar esses serviços. Os serviços de apoio à área operacional, recursos humanos, informática, logística, estão também com profissionais que deveriam estar no terreno, ou que poderiam estar no terreno, e não estão a assegurar. Portanto, a falta de recursos humanos é transversal a todas as carreiras profissionais do Instituto. Não tenho conhecimento de material que tenha sido adquirido por INEM para outras instituições. Se aconteceu, não é do nosso conhecimento. Não dizemos que não aconteceu, mas não temos esse conhecimento. E seria estranho que tal acontecesse, porque, como referiu bem, o orçamento do Instituto é para a emergência médica, é para o INEM, é para os profissionais do INEM e é para darmos resposta àquilo que é a nossa missão. A senhora deputada Marisa Matias perguntou se achamos que é possível que a ministra desconhecesse o estado do INEM. Bom, eu sobre isso não queria estar a falar pela senhora ministra, obviamente, mas não queria deixar de passar a mensagem que no início deste ciclo governativo, e foi dito nesta comissão parlamentar, que o antigo Conselho Diretivo do INEM entregou alguns pontos, portanto um dossiê com 3 pontos fundamentais sobre as necessidades do Instituto. E a partir daí, o Sr. Presidente do Conselho Diretivo anterior já foi ouvido aqui
Portanto, não vou sobrepor aquilo que ele disse, mas parece-me que os problemas são conhecidos. Aliás, não são conhecidos, como foi dito, quase todos os grupos parlamentares, não são conhecidos de há meio ano nem de há um ano, são conhecidos de há 10 anos. A refundação do Instituto, que tem sido altamente difundida pela Sra. Ministra e pelo Governo, tem que passar obrigatoriamente pelo reconhecimento, como eu já disse, dos profissionais do INEM. Se essa refundação é, como também já disse, voltarmos à independência ou à administrativa e financeira do Instituto, é esse o caminho. Se é deixarmos de fazer o transporte de doentes não emergentes, também é esse o caminho. Se a refundação passa também por voltar a dar ao INEM, ou dotar o INEM daquilo que são os recursos humanos essenciais à sua missão, que foi sendo alterada, foi sendo aumentada durante os últimos anos, é esse o caminho. Agora, se me perguntarem se o caminho é deixarmos de dar formação, não. O INEM tem capacidade para dar essa formação e, como eu já expliquei, quantidade não é qualidade. Nós temos formação de qualidade e vou-lhe dar um exemplo muito simples. Os especialistas do CODU estão no INEM, não estão em mais lado nenhum. Não há mais ninguém que tenha a experiência, o know-how e todo o background do que é o CODU. Portanto, não nos faz sentido a nós que a formação deixe de ser dada pelo Instituto. Faz sentido, sim, é que, reforçando recursos humanos, consigamos dar mais e melhor formação. Relativamente ao que se passou no dia 4 de novembro, efetivamente houve constrangimentos complexos, levaram a um enorme volume de chamadas que tivesse uma grande percentagem sem resposta adequada. No entanto, temos de estar cientes que qualquer catástrofe, qualquer greve desta natureza, ou o acumular de greves, como foi o caso de duas greves, a greve geral e a greve às extraordinárias, pode ter sempre um impacto na atividade do CODU. No dia 4 teve um impacto maior. E isso aconteceu única e exclusivamente, como verificamos pelo levantamento da greve às horas extras, foi pelo desinvestimento crónico que há no Instituto. Se nos perguntarem, sim, mas houve ou não serviços mínimos, houve ou não pessoas que faltaram, isso caberá, obviamente, à IGAS, ao Ministério Público e ao processo de inquérito que está a decorrer dentro do INEM, apurar. E eu acho que devemos aguardar com serenidade para sacar as responsabilidades que tiverem que ser sacadas e as consequências, sejam elas políticas ou administrativas, que tiverem que ser tomadas. Relativamente ao impacto... Eu queria só deixar a doutora Margarida responder aqui a uma questão que seria pertinente se a Presidente me autorizar. Sim. Tem a palavra a doutora Margarida. Bom dia a todos. Cumprimentar a senhora Presidente, os senhores e senhoras deputados. Eu vou responder à questão do grupo parlamentar do PS acerca do sistema de triagem do CODU. Dizer desde já que os sistemas de triagem não são perfeitos, todos têm prós e contras. Neste momento, o sistema de triagem que está implementado no CODU visa, sobretudo, nós conseguirmos determinar, com base num critério de gravidade, qual será o meio de emergência médica mais adequado a enviar àquela situação e para aquela ocorrência. Sobretudo isto. Isto porquê? Porque se assume que se uma chamada entrou via 112 e se foi transferida para o CODU, à partida será um doente urgente emergente. Dizer que nem sempre isso acontece. Algumas chamadas entram de doentes que não são emergentes, mas são urgentes. E, na nossa perspectiva, será sobretudo aqui que nós poderíamos conseguir otimizar aqui esta questão. Os doentes que não são considerados pela triagem e pelo apuramento da situação não urgentes, temos a possibilidade de transferência entre a linha de saúde 24, portanto, essa situação já ocorre. A linha de saúde 24 tem a possibilidade de transferir chamadas para nós e nós para a linha de saúde 24. Isto acontece com alguma regularidade e até acontece de forma dupla, ou seja,
Por vezes nós recebemos a chamada, transferimos para a linha de saúde 24 e há a possibilidade da linha de saúde 24 voltar a transferir a chamada para nós. Há diversos motivos para isto acontecer. A triagem telefónica não é estanque, depende muito daquilo que é dito pelo interlocutor, é dependente do operador que está a atender a chamada, é dependente até da alteração da situação clínica propriamente dita, não é? Portanto, nós sabemos que uma situação de urgência e emergência também não é estanque e pode alterar, e por isso esta situação já está complementada e já está considerada. Relativamente aos doentes urgentes, portanto, aqueles que são triados como P3, que são doentes que nós assumimos pelo fluxo de triagem que carecem de um transporte e do acionamento de uma ambulância de emergência médica, mas não carecem de um meio mais diferenciado, portanto, um massivo, um helicóptero, uma TIP, uma VMER. Portanto, estes doentes que são triados como P3, julgamos ser aqui os doentes em que nós temos mais potencial de nós conseguirmos otimizar. Isto porquê? Porque os recursos são finitos, é inegável, sejam mais ou menos, são finitos. Nós temos assistido, desde a implementação deste sistema de triagem até o momento atual, uma alteração aqui na sociedade em si, com o aumento do fluxo de chamadas para a linha 112 e, nomeadamente, para a linha de emergência médica do CODU. Temos sentido também que os constrangimentos conhecidos no SNS e transversais aumentam aqui a procura de alguma forma, na medida em que é natural às pessoas que procurem uma alternativa que lhes parece mais eficaz, e essa eficácia muitas vezes prende-se com realizar uma chamada telefónica para onde? Para o 112. E, portanto, tendo em conta tudo isto, na nossa perspectiva, seria benéfico talvez considerar aqui a implementação, para além de triar qual o meio de emergência médica mais adequado, também inserir de alguma forma uma definição temporal da necessidade de prestação de cuidados às vítimas. Isto porque dentro dos doentes urgentes nem todos têm a urgência e a necessidade de ser atendidos ao mesmo tempo. Portanto, se nós conseguíssemos aqui introduzir de alguma forma uma definição temporal a estes doentes, conseguiríamos talvez gerir os recursos disponíveis e as ambulâncias de emergência médica, neste caso, para aquela pessoa, se pela triagem se calhar pode esperar 1 hora, esta se calhar só pode esperar 30 minutos, e talvez conseguíssemos aqui gerir os recursos desta forma. Para as situações de emergência, portanto, para as triagens P1, que à partida são definidas como mais graves, esta situação não se coloca, não é? São doentes por definição em risco de vida iminente e, portanto, a celeridade do socorro impera. Obrigada. Temos que concluir, Sr. Coordenador, por favor. Não, eu acho que já concluímos. Se houver alguma questão que tenha ficado por responder... Vamos ter uma ronda final. Sim, vamos ter uma ronda. Então vamos passar à ronda final. Bom, então, creio, no pressuposto de que se mantém os mesmos, que são os senhores deputados que fazem as questões nesta ronda final de 1 minuto, eu passava já a palavra à senhora deputada Sandra Pereira, do Grupo Parlamentar do PSD. Solicito a todos os senhores deputados que tenham atenção, que temos 1 minuto nesta ronda. Tem a palavra, senhora deputada. Muito obrigada, senhora Presidente. Bom, fica claro desta audição, dito não pelo Grupo Parlamentar do PSD, mas dito por representantes dos trabalhadores, que desde há 10 anos a esta parte há, de facto, um desinvestimento crónico no INEM. Mas resulta também desta audição que, se porventura os 130 milhões que foram desviados do INEM em 2020, e isto é um facto, nem sequer estamos a fazer interpretação, não o tivessem sido, o estado do INEM seria hoje, porventura, muito melhor do que é atualmente. E isto até foi uma questão que foi assumida aqui numa audição com o Sr. Presidente do INEM, que disse que
essa almofada, que tinham sido privados dessa almofada em 2020 e que iria servir exatamente para renovação da frota de ambulâncias e, portanto, que era um processo que em 2021, se tivesse continuado em 2021, estaria até concluído. Portanto, isto são palavras do Sr. Presidente do INEM e eu queria só terminar dizendo que gostei especialmente de ouvir, porque quando a Sra. Ministra disse que era preciso aproveitar esta oportunidade para repensar o INEM, é exatamente isso, é olhar para a frente e chegar daqui a repensar o que é que podemos fazer e eu acho que o vosso contributo foi de veras valioso nesta audição. Disse muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra a Sra. Deputada Sofia Andrade. Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradecer à Comissão dos Trabalhadores do INEM por todas as informações que nos deram, que tão valiosas são. Há aqui uma questão que é muito importante e foi levantada pela Sra. Deputada Marta Silva, quando falou do Sr. Ministro, que falou na aquisição de 300 viaturas. Isso recordou-me também um assunto importante, porque em 2023 houve uma decisão do Conselho de Ministros em que autorizou o INEM a proceder à aquisição de 312 viaturas. Estávamos a falar na altura no encargo anual, plurianual, aliás, de até 2026. Já questionamos a Ministra e o que é certo é que até a data nada foi feito, não foi dado seguimento a esta decisão, portanto nada sabemos sobre esta questão. E também sobre a questão do saldo de gerência, nós já tivemos aqui em sede da Comissão de Saúde a oportunidade para debater este assunto. Isto tem aqui duas dimensões distintas. Desde logo, a dimensão da Covid. Nós sabemos que grande parte desta verba foi utilizada para o combate à pandemia e, portanto, acho que é de alguma má-fé dizer que esta verba foi desviada de uma forma tão leviana, porque ela serviu para combater uma altura absolutamente extraordinária da nossa vida coletiva. E se não tivéssemos conseguido ultrapassar de uma forma coletiva, teria sido muito mais difícil. Mas mais, Sra. Deputada, há uma parte desse valor que é remetido ao saldo de gerência, que é entregue à CSI. E, Sra. Deputada, este envio de saldo de gerência à Administração Central do Sistema de Saúde decorre de uma lei do Orçamento de Estado que foi implementada antes de 2015. E, Sra. Deputada, antes de 2015 o Governo era CDS-PSD e, portanto, se os seus deputados não concordam com aquilo que fizeram, revoguem. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra. Vamos criar condições à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Chega, Marta Silva. Um minuto, Sra. Deputada. Quero deixar aqui o agradecimento pelos esclarecimentos que nos deixaram. Ficou claro que o INEM não pode continuar a operar como está a operar, que é no limite. Não podemos permitir que profissionais continuem a carregar o peso de um sistema que está disfuncional há demasiado tempo, como aqui referiram, há mais de 10 anos, e lembrar aqui que o Grupo Parlamentar do Chega tem sido permanentemente uma voz ativa na defesa dos interesses dos profissionais de saúde, que sempre soube ouvir, interpretar e propor soluções. E a este respeito foi inclusivamente proposta uma isenção de tributação das horas extras para acudir aos picos emergenciais, um regime que seria excepcional e temporário e que foi chumbado por todos aqueles grupos parlamentares que hoje vêm aqui reclamar mais valorização dos profissionais e maior empenho no salvamento das vidas. É só isto que eu queria, era esta nota final que eu queria deixar e, portanto, aguardamos com expectativa que a ação imediata desta Ministra possa ocorrer. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Mário Amorim Lopes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria só de recordar a todas as senhoras e os senhores deputados, e, enfim, aqui fazendo uma nota direta à Sra. Deputada Sofia Andrade, que a missão do INEM é o socorro e a emergência médica. A missão do INEM não é atender problemas de saúde pública, nomeadamente pandemias. Para isso existem entidades. Portugal é um Estado de Direito, tem as suas entidades com as suas missões. E, portanto, não compete ao INEM, são recursos, os recursos do INEM atendem o socorro e a emergência médica. O Estado, naturalmente, precisa de se financiar para atender a problemas, pandemias de saúde e problemas de saúde pública. Sr. Deputado, deixe-me terminar, por favor. Por muito que não goste de o ouvir, deixe-me terminar, por favor, estou no uso da minha palavra. E, portanto, não compete ao INEM. Portanto, este dinheiro que deveria ser para socorro e emergência médica
Não, a pandemia não pode servir de desculpa para tudo como tem servido. Voltando aqui ao tema, e respondendo novamente à Comissão dos Trabalhadores, a questão da formação é uma questão importante, porque quando nós olhamos para o ensino superior, nós vemos aqui uma separação entre as agências que acreditam e as agências que conferem essa formação. E no INEM, infelizmente, está tudo misturado. E a questão que eu coloco é se isso não pode levantar problemas, que a mesma entidade que confere a formação é também responsável por aferir e fiscalizar e auditar essa mesma formação. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos dar condições. Vamos dar condições. Daqui a um bocadinho fazemos um intervalo. Senhores deputados, já fazemos o intervalo daqui a um bocadinho. Nós temos connosco já a Associação Nacional dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, que tem estado... Vamos criar condições. Passo agora a palavra à senhora deputada do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Marisa Matias. Um minuto, senhora deputada. Obrigada, senhora Presidente. Com esta nota de que as pandemias não são urgências nem emergências médicas, que não tenho nenhuma questão a acrescentar, quero apenas agradecer mais uma vez e, sobretudo, agradecer por terem respondido de forma tão direta às questões que foram colocadas e o vosso trabalho também. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada Marisa Matias. Passo a palavra à senhora deputada do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Paula Santos. Muito obrigada, senhora Presidente. Nesta ronda, aquilo que eu queria acrescentar é o seguinte: creio que ficou muito claro que aquilo que é urgente e aquilo que é preciso passa, de facto, pela valorização dos trabalhadores, das suas condições de trabalho, das suas carreiras e dos seus salários. Os trabalhadores não precisam de mais trabalho extraordinário. Nem nenhum instituto, nenhum organismo público deve funcionar a contar com trabalho extraordinário. Aquilo que deve ter é a dotação necessária dos trabalhadores que necessita. E, para isso, tem que, naturalmente, assegurar o seu reconhecimento e valorizar nas suas carreiras e nos seus salários. E, por isso, eu queria vincar muito esta questão, porque isto é aquilo que é determinante e é aquilo que contribui. Quando falamos no socorro às populações e à emergência, precisamos ter meios, sim, precisamos ter mais meios terrestres, mas precisamos de valorizar muito quem assegura esse socorro, que são os seus trabalhadores. Eu queria deixar essa nota e é por isso que nós colocamos com muita persistência estas questões, porque de facto não é possível assegurar o socorro se não tivermos lá os técnicos de emergência pré-hospitalar, se não tivermos lá os enfermeiros, se não tivermos lá os médicos, se não tivermos lá todos os trabalhadores que são necessários. E para isso é preciso valorizá-los e isso tem que ter tradução nos seus salários e nas suas carreiras. Muito obrigada, senhora deputada. Senhor deputado do Grupo Parlamentar do Livre, Paulo Moacho. Muito obrigado, senhora Presidente. Agradecer as respostas e deixar também esta nota da importância que têm os trabalhadores do INEM. Sem essa valorização não conseguiremos ter um serviço de emergência médica que seja eficiente e que consiga dar resposta às necessidades. Gostaria ainda de, se possível, tocar no tema que tem a ver com os helicópteros de emergência médica, que tem sido também um dos temas que tem sido falado e que levou foi até o pretexto para a admissão do anterior presidente do INEM, e perceber como é que também vêm os constrangimentos com esse serviço e os problemas que enfrenta. Nós sabemos também que há questões que envolvem os próprios heliportos e que podem dificultar essa resposta de uma forma atempada e, portanto, se possível ainda, gostaria que nos desse alguma referência sobre isso. Obrigado. Muito obrigada, senhor deputado. Então, para uma intervenção final, Dr. Rui Gonçalves e restantes membros da Comissão de Trabalhadores do INEM têm 7 minutos. O senhor doutor tem a palavra. Muito obrigado. Antes de mais, agradecer o consenso de que é com mais recursos financeiros e humanos que o INEM volta a fazer aquilo que sempre fez com excelência e volta a ser a marca de referência que sempre foi nos últimos anos. Não é mudar o paradigma
do sistema pré-hospitalar que as coisas se vão resolver, não é privatizar que o problema se vai resolver, não é transformar agora aquilo que é um serviço público que tem capacidade de resposta, se for devidamente capacitado, tem capacidade de resposta. Como eu já disse, temos um dos melhores sistemas pré-hospitalares internacionais. Acho que a população pode confiar no Instituto, pode confiar na capacidade de resposta que temos com os parceiros, pode confiar nos profissionais de saúde que temos e pode confiar que, a partir do próximo ano, com a inclusão destes 200 candidatos no Instituto, essa capacidade vai ser reforçada. E sendo a capacidade reforçada, respondendo também ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, não me parece que haja um conflito assim tão grande entre a prestação de formação e a ação fiscalizadora, porque nós temos, efetivamente, nós damos formação, não só aos profissionais dentro do Instituto, mas também para fora, mas a esmagadora maioria da formação já não é dada pelo INEM. O INEM acredita em entidades que dão essa formação e, portanto, o caminho para fora poderá ser esse. Agora, é importante, como eu já referi há pouco, utilizando o exemplo do CODU, é importante que quem trabalha todos os dias, quem tem o conhecimento, quem tem o know-how do CODU, continue a conseguir fazer passar essa mensagem e essa experiência para os novos profissionais. Até porque, se exteriorizarmos esta formação, se deixarmos de a dar, eu levanto só uma questão que também é pertinente. Nós vamos dar vamos supor que há entidades externas que passam a dar toda a formação e depois a formação que é dada, por exemplo, pelo CODU é aplicada a quem? Só aos profissionais que estão no INEM? Ou fora não é possível, o CODU só existe no INEM. O CODU é do INEM. E, portanto, das duas, ou tirávamos o CODU do INEM, que é absolutamente impensável, ou então estamos a dar formação a pessoas que depois nunca vão aplicá-la. Ou se aplicarem, quando um dia entrarem para o INEM, se calhar vão ter que fazer novamente formação, porque a formação já passou há muitos anos e não retiveram aquilo que é a proeficiência do contacto com os doentes. Relativamente aos helicópteros, o que podemos dizer é que está a ser resolvido alguns problemas pontuais com os heliportos nos hospitais, que estão cada vez mais a ser reconhecidos pela autoridade competente, e isso é facilitador do serviço de transporte de helicópteros, porque se até há bem pouco tempo, por exemplo, eu vou utilizar o exemplo do Hospital São João, se até há pouco tempo o helicóptero tinha que aterrar no heliporto de Massarelos e depois fazer um transporte via terrestre para o hospital, mais um meio que está ocupado, neste momento já não está ocupado, o Hospital São João já tem um heliporto, portanto, e isso é importante para que exista Pronto, mais um exemplo. Portanto, isso também poupa recursos, é eficiente, temos as equipas médicas que escusam de estar a fazer 2, 3 transferências do doente, é importante nesse sentido. Relativamente à contratação dos hélios, acho que já disse aquilo que poderíamos dizer, não queríamos também estar a passar por cima daquilo que já foi dito nesta Comissão pelo Conselho anterior e pela Sra. Ministra. Queria também fazer aqui um pedido. É óbvio que toda esta situação que ocorreu nas últimas semanas tem impacto político, vai ter impacto administrativo, penso eu, mas é necessário também que sosseguemos os ânimos e deixemos que não só os inquéritos decorram com naturalidade, mas também que o Instituto tenha estabilidade suficiente para poder ultrapassar esta fase. E isso só se faz com confiança nos profissionais que temos, com alguma paz social que tenha que existir também na sociedade e confiarem que... E confiar que o Instituto não é uma organização política e, portanto, que o Instituto vai conseguir dar essas respostas. Obviamente que o trabalho político compete a esta Casa e deve ser feito, mas sempre com a noção de que nós não somos políticos, somos trabalhadores dedicados e precisamos também de alguma paz social para conseguirmos contornar estes problemas, dar melhor resposta. A vizinhança saiu um tempo difícil do inverno e é necessário termos as condições para podermos prestar esse trabalho que é fundamental e que é o único que é dado pelo INEM. Muito obrigado. Dr. Rui Gonçalves, doutora Margarida Carvalho, doutora Carla Cristina, em representação da Comissão de Trabalhadores do INEM, a Comissão de Saúde agradece-vos a vossa disponibilidade, agradece as vossas respostas, as vossas partilhas
e o vosso sentimento, que também partilharam aqui naturalmente, e desejamos que tudo corra pelo melhor. Há aqui diferenças, mas creio que todos temos aqui um grande desejo, é que tenham cada vez melhores condições de trabalho que dignifiquem as vossas profissões, mas sobretudo aqueles cuja vida depende desse trabalho que desempenham. E eu creio que em nome da Comissão de Saúde vos agradecemos muito a todos e transmitam aos restantes trabalhadores o nosso apreço e a nossa disponibilidade para ajudar a construir um INEM com outras condições. Muito obrigada mais uma vez.